Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do podcast Mestres do Marketing. E nesse episódio especial de final do ano, agora que nós estamos... Quem é empresário sabe que final do ano aperta as coisas pra gente, tem muita coisa pra pagar. E a gente vai entender hoje, nesse episódio, a gente vai conversar bastante sobre consultoria financeira. A gente vai entender e analisar como que funciona, como administrar os seus recursos e principalmente como planejar um 2024 cada vez mais próspero. Esse é o nosso objetivo aqui e o nosso bate-papo vai fluir nesse segmento. E para conversar comigo hoje temos ele, que é meu parceiro e sócio aqui do programa. Fala comigo, Giovanni Lima. Fala, galerinha do Mestres do Marketing. Espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. E vamos pra cima hoje falar do Cacau Buffum, falar plata, money, assunto que eu gosto demais. Eu também. Vamos pra cima. Daí uma das coisas que eu gosto bastante também. E para conversar com a gente hoje, como convidado de honra, nós teremos ele, que é especialista em finança, consultor financeiro da W1, a maior empresa de assessoria financeira pessoal do Brasil, afiliado da XP Investimento, e vai compartilhar com a gente um passo a passo de como planejar um 2024, planejar financeiramente ali, bem feito, bem organizado. Fala comigo ele, Luiz Gustavo. Fala pessoal, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Como eu disse, uma das primeiras experiências aí com gravação de podcast. Fico muito contente aí que tá com o pessoal, gente boa assim, né? Do pessoal do marketing e tudo mais. E tô aqui, vamos bater um papo legal e todas as dúvidas aí vai ser um prazer sanar para ajudar o pessoal todo mundo aí que tem essas dúvidas com relação às finanças, né? Que é um tema um tanto quanto meio que complicado para muitas pessoas, né? Porque hoje no Brasil é um tabu a gente falar sobre finanças, né? Tem gente que a gente toca no assunto dinheiro, a pessoa já se retrai por inteiro. Então, a ideia é que assim como é interessante as pessoas falarem com amigos, com um ombro amigo, com um familiar, com um psicólogo ou uma psicóloga sobre alguns problemas para se sentir melhor, com finanças é um assunto que também tem que ser debatido assim de forma aberta, né? Porque muitas coisas que às vezes a pessoa não é nem um especialista naquilo, sim, mas já te dá um insight legal. Então, conversar com um especialista, melhor ainda. É até coisas que eu costumo brincar, eu falo com clientes e não clientes, né? 3 profissionais que todo mundo precisa na vida, você só não sabe ainda. Um psicólogo ou psicóloga, advogado e um consultor financeiro. Vamos entender o porquê. Eu tenho 2 desses, há bastante tempo, inclusive. 2 desses eu tenho. Legal. Eu preciso do terceiro aí agora também. Então eu tô aqui pra isso, cara. Mas é isso que é interessante, né? Porque a gente tem que aprender a lidar, a utilizar as ferramentas que a gente vai lidar ao longo da vida. Então, na escola, infelizmente, eu tenho um sério problema com o modelo escolar que a gente tem hoje. Eu acho que 3 coisas que deveria aprender na escola é psicologia e cuidar de pessoas. É literalmente aquilo que você falou, Liz, as 3. É você aprender direito básico, e também eu acho que é extremamente importante você aprender a lidar com dinheiro. Porque a gente mexe com dinheiro todo o tempo, né? E o dinheiro, ele é algo muito importante na nossa vida. Tem um colega meu, o Mário Tramontina, ele falou essa frase pra mim que eu nunca vou esquecer. Infelizmente, no Brasil, a gente tem aquele pensamento da humildade, que as pessoas não entendem o que significa a palavra humildade. Elas acham que humildade é pobreza, né? Então, isso vem ali um pouco da religião, um pouco do que foi implementado, e as pessoas acham que que dinheiro é uma coisa ruim, que dinheiro é coisa errada. Aí o Mário, ele fala que se você acha que dinheiro é coisa do diabo, fica sem dinheiro. Você vai ver o diabo na tua frente, cobrando aluguel, cobrando salário, você vai ver que o bicho pega. E, Davi, e uma coisa que é muito verdade que você tá falando é que hoje, né, pelo que eu vejo, hoje o jovem, ele sai do ensino médio, ele não sabe nem os direitos e os deveres dele como cidadão. Como cidadão. Então, cara, é uma vergonha, né? Não, difícil. Infelizmente a gente não é treinado com as ferramentas. E, cara, são essas 3 coisas que realmente toda pessoa precisa. Você precisa saber lidar com pessoas, né? Isso é essencial. Você precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres. Ah, mas eu tenho meus direitos. Pois é, também tem os deveres. E precisa lidar com dinheiro. Dinheiro é algo extremamente importante. E é isso que a gente quer falar um pouco mais. Mas, Luiz, fala pra gente hoje um pouco do que vocês fazem lá. O que vocês trabalham hoje lá? Bom, na W1 Consultoria Financeira, né, nós trabalhamos ali basicamente com as pessoas, voltado basicamente para a pessoa física, também atendemos ali a parte jurídica, né, mais voltado para separação de contas PF e PJ, mas voltando ao foco de pessoa física, seria basicamente desde planejamento e organização financeira e orçamentária,
até investimentos e expansão patrimonial. Só que no decorrer desses dois extremos, tem vários outros tópicos que nós temos que trabalhar juntos aí para estar buscando uma saúde financeira ao decorrer dessa jornada, né? Porque quando a gente trata de finanças, trata de investimento, vai falar de aposentadoria, tudo que for curto, médio e longo prazo, tem detalhes que são trabalhados de formas diferentes. Uma coisa é eu guardar um dinheiro, investir um dinheiro para utilizar ele daqui 6 meses, 1 ano. Outra coisa totalmente diferente é utilizar esse mesmo capital que está investido para daqui a 20, 30, 40 anos. Então, tudo isso tem um acompanhamento bem assíduo, tem um acompanhamento assim, bem de perto. Né? Então, eu trabalho com a pessoa no decorrer de toda essa trajetória. Né? Não, e aquilo mesmo que você... É muito importante, assim, fazer essa separação, né, do momento que a gente está vivendo, que eu acho que isso interfere muito ali nos meus planos com o dinheiro. Mas vamos começar do começo, assim, vamos pensar num cara ali, 18 anos, acabou de sair da escola ali, ele vai começar a lidar com o dinheiro mesmo, cartão de crédito, começa a receber o seu salário, né? Vamos começar do começo, vamos pensar numa pessoa ali do zero. Qual que é o primeiro conselho que você daria para uma pessoa totalmente inexperiente com o dinheiro, vamos dizer assim? Primeiro conselho, não faça contas. Não faça contas, tá? Isso é muito sério. É até um tanto quanto irrisório pensar assim, tipo, é até engraçado pensar assim, né? Tem gente que fala, pô, isso aí a gente já sabe, né? Mas você faz com 18 anos. Eu falo por experiência própria, porque faz conta, né? Exato, eu aos meus 18 anos, meu primeiro salário, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Garanto que a primeira coisa que eu pensei não foi, vou investir. Não foi. Eu acho que quando eu recebi o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu vou financiar? Nossa, tem um Jetta ali que eu tô de olho, né? Às vezes o salário não paga nem a roda do Jetta, mas tá querendo, entendeu? Então, não façam contas, tá? E uma coisa muito interessante que eu sempre falo, independentemente de como já esteja ali a trajetória dessa pessoa, independentemente da idade, sempre se pague antes de pagar o que você tem que pagar. Entendeu? Pague a si próprio. Você tem que pagar você daqui a 20 anos. Então, você pensa nisso. Né? Eu falo assim, tem gente que tem muito descontrole financeiro e a primeira dica que eu dou é não faça contas e imagine que uma conta é para você daqui a 20 anos. Isso aqui é a conta pro Davi daqui a 20 anos, entendeu? Porque tem gente que fala assim para mim. Inclusive, eu fiz uma palestra numa empresa de marketing digital há uns 2 meses atrás, mais ou menos. E uma das pessoas lá falou assim, poxa, Luiz, mas eu faço conta, porque daí eu sei que eu tenho aquele compromisso, eu sei que eu vou pagar. Então, eu financiei meu carro, porque eu sei que eu vou pagar aquela conta do carro, e daqui X meses, o meu carro vai estar lá, então eu tenho dinheiro. Se eu ficar com o dinheiro, eu não faço nada, né? E se ficar com o dinheiro, eu vou gastar, né? Uma pizza, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas se você olhar para os pormenores... Se você olhar assim, tá, beleza, quanto custa o teu carro? 50 mil, por exemplo. Que tá difícil no cenário brasileiro hoje. Um carrinho de 50 mil, um carrinho bom, né? Então, 50 mil, mas financiei, dei 20% de entrada ali. 10 mil, tá, financiou 40, esses 40 você vai pagar quanto, né? Esse mesmo dinheiro que você tá pagando na parcela desse teu veículo, por exemplo... Se você aplicar ele, os rendimentos são muito maiores. Então, é um dinheiro que está trabalhando para você. Mas é que assim, ó, o que a gente pode diferenciar do que é uma conta, né? Porque não existe, não faça contas. Espera aí, existe a conta inteligente e a conta necessária e a conta que é a maioria, que a maioria das pessoas faz, são aquelas contas bobas, né? O que seriam essas contas bobas? Eu acredito muito num problema que nós, seres humanos, tem, que é o imediatismo. Né? Nós sempre trocamos aquilo que nós mais queremos na vida por aquilo que nós mais queremos no momento. Agora. E este é um grande problema, porque quando você começa a fazer uma antecipação de sonhos, eu acho que esse é um dos grandes problemas da juventude, né, do povo, é você adiantar sonhos. Eu falo isso, por exemplo, no marketing digital, ele tende a dar um poder para as pessoas de ganhar dinheiro de maneira muito rápida. Sim. E eu falo por experiência própria. Eu vim de uma família, né, eu já falei várias vezes, nós era pobre de Marredeci. Então, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, né, eu comecei a antecipar sonho. Eu lembro que o meu primeiro salário, por exemplo, né, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que sobrava R$300 por mês livre pra mim. Pago aluguel, água, luz, sobrava R$300. Aí eu fui lá e comprei um iPhone e pagava 250 de parcela. Típico. Por quê? Porque era o meu sonho quando era criança. Eu entendo isso hoje eu sei, hoje eu utilizo Mac, eu utilizo equipamentos caros, porque quando eu era criança aquilo foi tirado de mim.
E quando eu comecei a ganhar um dinheiro, sem estar preparado para ser aquilo, e aí eu falo monetariamente, realmente, eu fui lá e parcelei e comecei a adiantar meus sonhos. E ali começam as dívidas bobas. Porque depois de um ano, aquele celular, ele desvalorizou completamente. Sim, mas o bacana é o que, Davi? Cara, quando a gente começa cedo, a gente vai errando muito cedo, você acaba aprendendo também. Sim. Consequentemente, Tem você muita aprende. gente que demora um pouco até começar a mexer com dinheiro, tem aquelas pessoas que demoram mais pra começar a trabalhar. Então, quando a gente começa a errar cedo, dá tempo de você ainda cair na real e corrigir, né? Fazer de maneira assertiva. Sim, sim. E a questão que eu falei assim, não faça contas, é porque isso vai atrapalhar os seus objetivos de longo prazo, né? Porque, querendo ou não, são contas ali que se tornam contas fixas na sua vida, que atrapalham um planejamento na sequência, né? Então, ali um valor que você, de repente, poderia estar trabalhando para investir na sua aposentadoria ou para investir em algum outro objetivo que você queira, né? Esse valor ele vai estar comprometido com algo ali que não te convém naquele momento, né? Então, no meu caso, ele foi exatamente a mesma coisa. Eu estava comentando que o meu primeiro salário foi quando eu cheguei no Brasil, né? Eu morei no Peru por um tempo. E quando eu cheguei no Brasil, fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha cidade natal. E aí eu consegui um emprego lá, já com recém 18 anos ali, mais ou menos. E, primeiro salário, dei entrada na minha carteira de habilitação e comprei um iPhone 7 Plus na época. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso, né? Porque isso atrapalhou vários outros planos, né? E existem duas formas de você aprender, né? Você aprende errando ou você aprende buscando conhecimento, que é o caso da maioria das pessoas que estão ouvindo aqui agora. Então, você está ouvindo isso daqui porque você está buscando conhecimento, então você não precisa errar por isso. E olha só esse dado que é realmente preocupante. Cerca de 67% dos brasileiros hoje não tem 5 mil reais guardado na conta. Não tem um patrimônio de 5 mil reais. E isso é um número muito preocupante. E cerca de 43% da população adulta do Brasil, cerca de 71 milhões de pessoas, estão endividadas hoje no Brasil. Com dívidas entre 4.600 e 4.700 reais. Esse é um tipo de dado que eu trago em reuniões de consultoria, né? Com clientes e com pessoas interessadas no meu serviço em si. Eu trago esse tipo de dado e falo até de dados, assim como retiradas de dinheiro da poupança, por exemplo, também. É muito bom levar isso aí em consideração, né? Tem gente até que pergunta de investimento e fala de poupança também. Dentre outros dados ali que são relevantes, né? A gente trazer à tona. Não, perfeito. E partindo ali do pressuposto do que a gente estava falando, de uma pessoa do zero, saiu da escola. Então, eu acho que um dos primeiros conselhos, não faça contas e principalmente não faça as contas burras, literalmente, não tem outra palavra. Né? Aquela conta que você compra algo para ou adiantar sonho ou para impressionar uma outra pessoa. Beleza, pronto, aprendi isso. E agora? Comecei a ganhar meu salário, qual que seria um segundo passo que você passaria? O segundo passo, cara, com certeza defina um objetivo, tá? Simplesmente porque quando nós temos um objetivo, a gente sabe para quando, o que a gente quer, o valor, tá? Se é que tem algum tipo de valor financeiro agregado, mas tratando aqui do nosso assunto, então vamos trazer com isso. E quando você tem isso bem alinhado, você sabe o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quanto você tem que guardar, onde guardar, né? Porque é aquele negócio, esqueci agora para fazer a citação, mas o pessoal aí acredito que vai conhecer a frase, né? Que quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Ou quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse é uma frase de um livro da Alice do País das Maravilhas. É o gato da Alice, quando a Alice ela se encontra perdida, ela pergunta pro gato, ela olha na árvore, vê o gato e fala, gato, qual desses caminhos eu devo seguir? E ele pergunta, onde você quer chegar? Não, mas eu não sei onde eu quero chegar. Pois bem, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Bacana. Sim. Diz tudo. E isso é muito importante, assim, você saber exatamente definir o que você quer e para que serve o dinheiro, né? Porque eu conheço muitas pessoas, eu vim, como eu disse, eu sou do interior, e no interior as pessoas têm muito aquele negócio de guardar dinheiro. Eu venho por causa do meu padrasto, eu venho da minha mãe, eram pessoas são até hoje, eu falo que um vendedor conseguir vender uma coisa que minha mãe não precisa, pra ela o cara tem que ser muito bom, porque a mulher, pra tirar o escorpião do bolso, é triste. E era muito engraçado porque você perguntava, tá guardando dinheiro pra quê? Não sabíamos. Não, só tô guardando dinheiro, porque não tem que ter o dinheiro guardado. Isso é uma coisa que tinha mais o pessoal antigamente. Hoje em dia os jovens já não tem muito
Hoje já gasta até o que não tem. Até gasta que não tem. Né? Liberou o créditozinho. É o terror do cartão de crédito, né? Cartão de crédito. Que, se for visto de forma inteligente, ele pode ser nosso aliado. O cartão de crédito ele é uma excelente arma ali para ser nossa aliada, não nosso inimigo, né? Mas na maioria dos casos, né? Falando Na do grande maioria dos brasileiro casos. agora é onde enforca, né? Sim, sim. Mas, beleza. Então, a gente já entendeu ali o que a gente pode pensar ali. Beleza. Então, eu comecei agora, não tô fazendo dívidas, sei mais ou menos onde eu devo chegar. O que eu quero O fazer? qual que é o primeiro passo agora pra mim? Como começar a montar uma carteira, guardar um dinheiro. Aí o primeiro passo é você ter clareza de como é que funciona o teu orçamento, Uhum. tá? Então, uma divisão básica, assim, que eu trago geralmente para dar uma ideia, para as pessoas se embasarem em como separar o seu orçamento, é a regra dos 50-30-20. Já ouviram falar? Não. Não? A regra dos 50-30-20 ela é basicamente uma separação de orçamento que as pessoas devem levar em consideração. Não que seja uma regra, né? Nada escrito em pedra, que tem que seguir isso para dar certo, mas para ter um embasamento e conseguir ter uma vida financeira ali relativamente objetivo, né? tranquila. Exato. Que é 50% para gastos fixos, 30% para gastos variáveis e 20% para investimentos, né? Esse 20% ali considerando uma porcentagem saudável, por assim dizer. Mas, claro, tem gente que, infelizmente, não vai conseguir investir esses 20% da sua renda mensal. Consequentemente, vai demorar um pouco mais para alguns certos objetivos. Mas, assim, tem gente que consegue investir 40% da renda mensal. Isso é excelente. Se você pode investir mais, invista mais. Se não, tudo bem, né? Trabalhe ali de uma forma, fazer uma análise financeira, uma análise orçamentária, de forma que consigamos ali ajustar o fluxo de caixa para as pessoas para que ela possa investir o mínimo ideal, né? Por assim dizer. Então, tenha clareza das informações do seu orçamento e separe uma parcela para objetivos de curto, médio e longo prazo e investimentos. E numa análise daquilo que a gente estava conversando até um pouco antes do episódio, né, ali no briefing, que a gente estava falando ali sobre definir o orçamento realmente e fazer investimento. Só que varia muito do momento em que você está na tua vida. Varia. Né? Uma coisa é eu investir quando eu tô ganhando 5, 10 mil reais por mês. Pô, legal, 20% disso é algo maravilhoso. Outra coisa é o cara que começou a trabalhar agora e ganha 1.300 reais, tá fazendo estágio, tá começando ali no mercado ou tem uma renda muito baixa. Né? Você acredita que essa fórmula ela serve para os dois ou tem que ser adaptada para cada cenário? A fórmula para que a pessoa tenha esse embasamento da informação ali para conseguir levar isso em consideração é para todos, absolutamente todos, independentemente ali do seu cenário financeiro, né? Como eu disse, esse 50-30-20 é para você ter uma noção básica de como seguir para ter uma vida financeira saudável, né? Até porque uma pessoa que ganha 1.300, 2.000 reais não vai ter o mesmo padrão de vida de alguém que ganha 5, 6, 10 mil, né? Mas é importante que separe isso. Por quê? Levando isso em consideração, mais cedo ou mais tarde, com essa disciplina, né, essa autodisciplina, vamos dizer, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ter uma renda passiva de vinda desses investimentos. Consequentemente, esses 20% ali de 1.000 reais que vem a ser 200, dali a pouco é 250, 300, 400 e assim consequentemente. Boa, perfeito. Luiz, e conta um pouquinho pra gente como que você entende a questão, né? O Davi tava falando de antecipação de sonho. Até no episódio passado, a gente tava falando do pobre tem um padrão. O pobre, quando ele ganha um dinheirinho, ele vai e compra uma BMW. É o que faz. Aí o que eu queria entender de você? Qual que é o momento que... Cara, você não pode antecipar o sonho, tá? Mas qual que é o momento que eu posso realizar meu sonho? Olha, dependendo do que você deseja ter, por exemplo, é diferente você gastar 20 mil reais numa viagem internacional, por exemplo, porque vai ser aqueles 20 mil que você vai gastar com passagem, estadia e outros gastos, e acabou. No máximo fica uma parcela ali para pagar. Diferente de um carro, por exemplo. Putz, eu quero muito um carro, vou comprar um carro. Só que você tem que considerar que o carro não é só o valor do carro que você vai estar pagando, né? Vai ter os outros porém. Tem que manter. Tem as taxas, tem os impostos, tem os custos do uso do mesmo, né? Então, não tem uma regra também para isso, mas assim, vamos colocar de uma maneira geral essa parte, que você compre um veículo ali desde que ele não supere os 10, 15% do seu patrimônio total. Boa, perfeito. Porque você acho que foi até com o Joel J, que ele diz uma frase que é o seguinte: se você não pode comprar à vista,
Não compre parcelado. Você não está preparado para ter aquilo ainda. Eu ouvi essa frase e é uma frase que eu sigo ela desde a primeira vez que eu quebrei. Porque eu quebrei justamente por causa disso, cara. Parcelava tudo que eu podia parcelar. Eu tava parcelando. Eu tinha um cartão de crédito de 15 mil reais o limite. Eu achava que eu era o dono do mundo. Sério. Nossa, eu não queria saber o preço. Eu queria saber quantas vezes parcela. Essa... Eu posso fazer uma citação de nome de pessoas conhecidas, famosas? Assim, posso, né? Pode? Como diz... como diz Gustavo Lima, né? É exatamente. Se o salário é 5 e o cartão é 10, então eu ganho 15. Né? Fecha certinho. Cara, a conta fecha certinho, né? 2 meses vai depois. O consultor financeiro chega e chora, né? Eu falo, eu dou risada, porque eu vejo amigos e familiares também, né? Que postam esses memes aí no Instagram, não sei o que. Salário 3 mil, fatura do cartão 5.500. Eu até comentei esses dias de um primo meu, falei, pelo amor de Deus, cara, o consultor financeiro tem que rir pra não chorar, cara. Tem que rir pra não chorar. Não, é triste. Mas é a realidade, né? As pessoas, elas tendem a confundir isso na compra a porcentagem do seu patrimônio entre ativos e passivos. E a maioria das pessoas, elas adquirem passivos ali pra... Exato. Na consultoria, eu abordo, inclusive, essa questão do patrimônio como um todo, né? Eu tenho ali uma tela, a gente tem ali um software de inteligência artificial, na qual concentra ali as informações dos clientes, né? Cada consultor ali tem o seu acesso privativo, cada um com seus clientes e tudo mais. Enfim, tem uma tela ali de panorama financeiro, onde eu consigo ter uma clareza dos seus patrimônios, do seu patrimônio, né? Dos seus ativos, passivos, e aí, consequentemente, ali eu tenho a clareza também do seu patrimônio líquido, que vem a ser a subtração dos ativos menos os passivos. E a intenção é que o seu patrimônio, ele seja quanto mais líquido, melhor, obviamente. Então, quanto mais a sua linha de ativos se distanciar dos seus passivos, mais saudável financeiramente você é. Boa, perfeito. E um dos pontos que eu gosto muito de ressaltar, eu acho que é assim, ó, a gente vê muito guru hoje na internet, tem do marketing, tem das finanças, é um pouco triste porque eles acabam vendendo uma realidade que não é a realidade do povo brasileiro. E se a gente falar ali do começo, do cara que ganha 1.320, que eu acho que é o salário mínimo, né? O cara que ganha 1.500 reais por mês, beleza, pensar em investimento é legal? É legal. Pensar ali numa reserva financeira é legal? É legal. Eu até falo, como que eu vou ter uma reserva financeira se minha vida parece um SAMU? Cada dia uma emergência diferente, né? Então, assim, é interessante, mas você precisa entender que se você ganhar pouco, a primeira coisa que você tem que pensar é como eu passo mais dinheiro. Antes de você pensar em poupar, antes de você pensar em fazer... Um exemplo, né? A maioria dos investidores, eles falam, você precisa ter uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses na tua conta para que se der algum problema. Então, você guarda 10% do seu salário para que você tenha a sua reserva de emergência. Suponhamos que eu guarde 10%, eu preciso levar 10 meses para mim ter um salário, correto? Logo, para mim ter esses 6 meses, eu vou levar 5 anos guardando 10% do meu salário. Você acha que nesses 5 anos não vai aparecer uma emergência na sua vida? É muito difícil, né? E é aí que entra o X da questão, porque muitas pessoas pensam em investimento. Eu vou comprar investimento, bolsa de valores, comprar ações, sendo que o que ela ganha não é compatível para que tenha uma vida minimamente confortável. Então, o maior investimento que você pode fazer na tua vida é investimento em conhecimento, porque o conhecimento vai fazer você ganhar mais. Principalmente venda. Porque a adulta é aquele negócio, né? Quem ganha dinheiro, né? Ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é criança e mendigo. São as únicas duas pessoas que ganham dinheiro. A adulta tem que fazer dinheiro. E como que você faz dinheiro? Através de venda. Ou eu tô vendendo o meu tempo, vou fazer hora extra. Beleza, você tá vendendo o seu tempo. Ou eu vou vender algum produto, ou eu vou fazer alguma coisa para fazer mais dinheiro. Assim eu consigo pensar um pouco mais em investimento. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Mais ou menos essa linha de raciocínio. É até interessante que você falou assim, que você ganha pouco, relativamente pouco, né? Bom, o pouco é algo relativo, né? Para uns 5 mil é pouco, para outros é muito, né? Mas vamos colocar em termos de números, então, para ficar mais claro. Então, se você ganha 1, 2, até 3 salários mínimos, que, bom, sejamos sinceros, 3 salários mínimos hoje não dá para muita coisa, não. Na verdade, em Curitiba, São Paulo, você não vive. Você não, 3 salários mínimos, você não vive. Você mal paga um aluguel. Você mal paga um aluguel mensal, né? Sem mobília. Sem mobília. O aluguel imobiliário é mais caro ainda. Não? E quando a gente pensa nisso, não faz sentido você cortar certos custos,
Claro, tem uma análise mais aprofundada para poder dar uma certeza disso, né? Mas em termos gerais, não faz sentido você cortar custos de uma pessoa que ganha um valor como esse. Vai cortar o quê? Vai cortar o seu café da manhã? Vai cortar o teu lanche da tarde? Vai cortar o quê? Vai passar fome? Exato. Negócio? Não, não faz sentido. Então, gente, foquem em ganhar mais. Então, otimizem o seu tempo. É aquela questão. Você faz tantos reais por mês, então, poxa, pensa no de macro para micro. Quanto é que vale o teu dia? Quanto é que vale a tua hora, né? Aí você pensa em formas de como otimizar isso. Então, não é, puxa, eu vou trabalhar mais. Você vai se desgastar mais e para render um pouco mais, que na realidade isso vai te trazer consequências futuramente que não vão valer o investimento do seu tempo em algo que não te trouxe um retorno financeiro tão bom. E eu falo isso porque na consultoria também aborda essa questão de proteção, né? Que é a blindagem da pessoa. Então, eu considero muito isso. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está trabalhando ele de forma inteligente para gerar capital de forma inteligente, ou você está se desgastando fisicamente, emocionalmente e psicologicamente para fazer mais dinheiro? Porque isso vai te cobrar lá na frente, né? E tem aquela questão também, Luiz, que é o seguinte, hoje eu tenho um negócio, é um negócio que vem dando certo, beleza. Aí o cara quer atacar para todo lado, às vezes ele acaba abrindo outro negócio, foca em outra coisa e deixa de colocar energia no negócio principal. Aí é onde que eu quero chegar. Faturo 100 mil reais por mês. Então, beleza, 12 meses eu faturo 120 1 milhão e 1 milhão e 200 mil por mês. Cara, vou dividir pelos dias, pelas horas, vou saber quanto vale minha hora, exatamente. Aí eu vou ter clareza para ver se compensa eu focado que já tá dando certo, ou de repente em outro negócio que vai me tomar muita energia, vai me tirar o faturamento dessa aqui Exatamente. e acaba não... Mas não aí vale só a mais pena. um detalhe também. Essa divisão aí que você colocou em questão é a sua hora empresa ou a sua hora empresário pessoa física. Né? Porque tem que ter a separação. Quanto por cento do seu faturamento fica para sua empresa e quanto por cento do seu faturamento vem para o teu bolso, vem como seu prolabor. Né? Então tem que levar isso muito em consideração também. Tem que fazer Mas não caminha junto, porque o faturamento da empresa está diretamente relacionado ao que eu faço para ela faturar. Então não caminha meio que junto que eu... De certa forma, sim. Mas é muito importante você ter a clareza e separação, do que é você e do que é empresa. Esse é um Claro. dos maiores erros de pequenos empresários. Mas em relação ao tempo gasto, né, pro faturamento, Sim. a conta vai. Em relação ao tempo gasto, sim, com certeza. Até que vai chegar um momento ali que a empresa vai estar caminhando sem a necessidade de que você esteja lá, de fato. Então vai estar rendendo da mesma forma. Aí sim, a partir do momento que você tem um caixa consolidado na sua empresa, que você tem entradas mensais sem a necessidade de aporte do seu bolso, aí você começa a pensar em outros projetos, né? Porque daí não vai requerer a sua energia física, não vai requerer você estar lá, de fato, para fazer acontecer. Aí sim você pode pensar em outro negócio que possa vir a te trazer mais rendimentos. Sim, sim. Porque, resumindo tudo isso aqui que a gente falou aqui, a gente chega no que realmente mais vale na nossa vida, que é o nosso tempo. Tempo, Né? Porque se eu chegar pra uma pessoa padrão aí e perguntar tempo dinheiro. na verdade não. Tempo é vida. Dinheiro é dinheiro e tempo é tempo. Tempo é vida, porque se tempo fosse dinheiro, o mendigo seria milionário. O que ele mais tem é tempo O que na ele vida. mais tem é tempo. Então, tempo é vida. Quando você começa a otimizar os recursos financeiros na sua vida, você percebe, você começa a realmente viver esse tempo de maneira com qualidade. E aí que vale, uma das contas, eu vi uma analogia num livro americano uma vez, que eu achei isso muito interessante, que é quando você começa a comprar os seus produtos utilizando o tempo e não o dinheiro. Tem um filme que saiu há pouco tempo atrás, que eu acho muito incrível. Preço do amanhã? O Preço do Amanhã. Buenaço. Esse filme é maravilhoso e ele coloca essa analogia do tempo e do dinheiro. Porque olha só, faz uma conta bem rápida comigo. Se você ganha R$ 1.320, que é o salário mínimo hoje, e você divide isso por 30, você ganha em torno de R$ 44 por dia. Se você trabalha 8 horas, você ganha em torno de R$ 5,50 por hora. Legal. Então, quando eu vou comprar um produto, que esse produto ele custa R$100, eu não estou pagando R$100 nele. Pagando quantas horas? Eu estou pagando quantas horas nisso? Só que é aí que entra o maior X da questão. Nós não temos um tempo infinito. Tecnicamente, nós temos dinheiro infinito. Entendeu? Com o tempo você consegue transformar em dinheiro, mas dinheiro você não consegue transformar em tempo. Absolutamente. Entende? Então, chega um determinado momento que você começa a fazer tantas compras e adquirir tantas coisas parceladas, utilizando o seu tempo para pagar, que vai chegar um momento que você não vai ter esse tempo. E aí é o que acontece com a maioria das pessoas, que elas quebram
ou elas entram naquele caos financeiro que a maioria das Por pessoas isso que eu compro tempo, né? Se tiver hora pra vender, eu tô comprando. Pois é, porque Esse chega é o no papo do empresário. momento dos empresários que ele não tem como mais. Eu não tenho mais. Cara, sério, nós estávamos gravando e tal. O pessoal tá puto meio comigo aqui, porque eu cheguei 1 hora atrasado pra gravar aqui. 1 hora? Né? 1 hora e pouco atrasado. Porque o meu dia hoje tava uma loucura. Então chega num determinado momento que eu preciso começar a comprar o tempo dos outros. Né? E eu sei o quanto que vale o tempo do meu colaborador pra mim. E eu sei por quanto eu vou revender esse tempo. Ei, Davi, então você sabe quanto que você tá devendo pra mim e pro Luiz. Somado os dois faturamentos aí, eu acho que você tá no... Gente, Eu acho que eu pago uma talvez- coca depois e Eu já acho era. que talvez um MacBook Pro aqui. Ô, já louco. resolve. Eu tava querendo trocar o meu mesmo. Vamos fazer pelas contas ali dos 5,50, então? Na hora do salário médio, né? Do É. salário mínimo do pessoal. Mas é isso. Mas olha que interessante você começar a olhar os números, né? E as pessoas, elas têm esse medo. Elas têm esse medo porque as pessoas, elas tendem esse problema de lidar com o dinheiro em si, né? Então, isso acaba se tornando um problema. Então, fechou. Beleza, vamos lá. O cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é, começou a ganhar um dinheirinho, não faz dívidas. Vamos só recapitular. Segunda coisa, A segunda coisa é você ter clareza do que você quer. clareza do que Né? você quer. Pra onde você vai, o que você quer, quando você quer, que é mais importante. Sim. Né? Até um adendo em relação a isso, que é qual que é a diferença entre um sonho e um objetivo? Data marcada pra acontecer. Tá marcada. Tempo também. Né? Existe o método SMART, né? De você conseguir específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Quando você tem essas quando você tem essas coisinhas nas suas metas, elas tornam mais fácil de você atingir ali. Então, perfeito. Eu tenho minha meta e depois eu vou fazer investimentos inteligentes. Investimentos inteligentes, Perfeito. correlacionados a isso. Né? Não é qualquer investimento. Uhum. Até resgatando uma parte antes da gente debandar o assunto ali, você comentou alguma coisa, esses gurus do mercado financeiro, isso é uma coisa que, vou ser sincero, me assusta um pouco, tá? Por quê? Eu ouço... Bom, eu já ouvia, mesmo antes, né? Porque eu tô há aproximadamente 5 anos tratando com o mercado financeiro, né? E antes disso, eu pesquisava muito, assistia muita coisa e tudo mais. E hoje, como eu estou bem mais por dentro do mercado financeiro e de tudo assim, como que funciona de fato, eu fico assustado com algumas coisas que eu vejo, que são temas interessantes, são temas relevantes, sim, porém, já é um assunto muito amplo, né? Poxa, como investir em ações, como investir em fundos imobiliários, não sei o quê. E aí pessoas próximas a mim, que já me conhecem já há X anos, vêm e perguntam para mim, Luiz, que ação que é boa? Aí eu falo, poxa, mas como assim que ação que é boa? Tem várias ações boas, mas por que você acha que ela é boa para você? Entendeu? Essa é a grande questão. Porque como esses gurus financeiros, eles falam muito de investimentos e não sei o que, isso, tudo mais, e as pessoas falam assim, nossa, então é assim que faz? Parece ser fácil, né? Parece ser fácil. É assim que faz? É e não é, né? Porque depende. Depende do quê, Luiz? Pô, do seu momento financeiro. Fala pra mim, cara, por que você vai querer investir em renda variável se você não tem um mínimo que é um controle do teu orçamento? Como é que você vai investir em ações, você vai investir em criptomoeda, se você não tem um mínimo que, além da sua organização orçamentária, do seu planejamento, é você ter uma reserva emergencial? Gente, o mercado financeiro, ele é muito complexo, né? Então você não tem que olhar só, investimento é investimento. Não é bem assim que funciona, entendeu? E todo investimento traz riscos. Não existe investimento zero risco, tá? Não existe. Definitivamente. Se alguém falar que tem investimento zero risco, tá mentindo para você, tá? Porque até as rendas fixas, que são umas das mais seguras do mundo, então vamos colocar do cenário brasileiro, né? Mais seguras do cenário brasileiro aqui, tem risco. Porque se não tivesse, o FGV não garantiria o fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? FGV, não, perdão, FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito não colocaria lá garantia até 250 mil, né, em investimento tal de renda fixa. Pô, se não tivesse risco, não teria uma garantia teria dessa, garantia. né? Por exemplo. Sabia, né? Mas aí que tá. Para um perfil conservador, para um perfil moderado, para um perfil arrojado, né? Renda variável traz muito mais risco. E aí que entra a questão. Por que você vai investir em ações, em criptomoedas, se você não tem a sua base consolidada?
Não faz sentido. Uhum. Não faz sentido, porque o risco de você perder, ainda mais fazendo o que as pessoas fazem hoje em dia, que é assistir um vídeo no YouTube e falar, é assim que faz, vai lá e faz por conta própria. Não tem um profissional do lado dela pra tirar dúvida, ou pra conversar, ou pra pedir uma sugestão, né? Ou ouvir sugestões até de quem tá ali já preparado pra isso. Né? Então, gente, por favor, toma muito cuidado com isso, tá? Consolide a base primeiro. É que aquele negócio, né? O brasileiro, ele é muito fazedor e pouco planejador. Exato. Né? O brasileiro, ele não gosta de pegar e falar, beleza, vamos lá, vou fazer um investimento, vou sentar, vou estudar, vou chamar alguém que sabe pra fazer junto comigo. Ele quer pegar e sai fazendo. É que sai fazendo. Entende? Aonde dá com a cara no muro ali depois e se ferra. Mas é aquilo que você falou, eu achei muito interessante. Cara, qual que é o seu momento? Sério que você quer investir lá em ações com nome no Serasa ainda? Você quer investir nas ações e devendo pra sogra, pro cunhado? Pô, velho, tem que entender qual que é o seu momento, qual que é a coisa de emergência na tua vida. E para uma empresa, falando agora para um âmbito mais empresarial, beleza, a gente falou bastante do pessoal, o âmbito empresarial, qual que são as primeiras coisas que você avalia quando você vai fazer um diagnóstico dentro de uma empresa, por exemplo? O diagnóstico dentro de uma empresa, primeiro, assim como na pessoa física, é você ter uma noção do fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa é quanto a empresa tem de caixa para se estruturar, para se manter e tudo mais, e quanto entra e quanto sai. Óbvio, começar, né? Visto isso, aí sim você tem que ter outras questões, né? De quais são os gastos, por que tem esses gastos são realmente necessários, né? Então, e assim, consequentemente. Então, primeiro de tudo, é sempre, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, é você ter uma ideia, de fato, de como é que tá ali a base. É por isso que eu falo e repito, a base do seu planejamento financeiro é a tua organização e o teu fluxo de caixa. Se você não souber como é que isso aí tá fluindo, todo o resto pode vir de mal a pior. Entendeu? Sim, perfeito. E é legal a gente entender isso porque, assim como qualquer coisa na vida, financeiro também é você fazer o básico bem feito. Não tem, acho que outro segredo. Sim. Né? Você entender o quanto que entra e o quanto que sai. Se você vê que tá saindo mais do que entra, você vai quebrar. Se tá entrando mais do que sai, ótimo, perfeito. Exato. E qual que é a importância, Luiz? Que é de extrema importância, né? Mas eu queria que você explicasse aí pro nosso público a questão de você separar o dinheiro da pessoa física e do dinheiro da pessoa jurídica. Até que eu tava comentando com você, hoje eu tenho exatidão do que minha pessoa física gasta. Sim. Mas eu falo pra você, se eu colocar que eu vou gastar 10, eu gasto 15. Mas eu sei, pelo menos, que tá indo, né? Mas também é um risco. E quem não tem esse planejamento, quem não tem base do que gasta, do que entra, do que sai, e entra e gasta no dinheiro da empresa e... Isso aí pode vir a complicar. Por quê? Você mata dois coelhos com uma cajadada só. É a tua empresa e você que vai junto pro buraco. Pois é, você quebra os dois de uma vez só. Porque assim, o pessoal fala, como é que quebra? Não é só a empresa que quebra, gente. Pessoa física quebra também. E a sua pessoa jurídica pode quebrar a sua pessoa física e vice-versa, né? Porque tem gente aí que coloca dinheiro do bolso na empresa, injeta, e a empresa não roda, e a pessoa vai lá e coloca mais dinheiro. Vai chegar um momento que a empresa não se autossustenta, e você continua investindo nela, e aí você também se lascou, né? Por assim dizer. No meu caso, que comecei do zero, quebrar hoje é lucro. Não, pra chegar onde eu tava, tem que cavar um pouco abaixo do fundo do poço ainda. Então, Eu consigo mais. eu não posso negar, posso negar. Eu vim do pouco também, vou ser sincero. Eu sempre almejei muito, mas não foi tão do pouco assim também. Mas é a importância, né? Assim, colocando um adendo a mais ali sobre a sua questão, né? A importância de você ter essa clareza de relação do fluxo de caixa, de que é PJ, o que é PF. Gente, tenham um Prolabor já definido, tá? Quando a empresa começar a rodar, tem um Prolabor já definido. Por exemplo, eu como consultor financeiro, eu tenho os meus rendimentos da minha PJ, que é por onde eu recebo os rendimentos, e eu separo uma porcentagem para minha conta pessoa física. E eu me contento com aquilo. Por quê? Eu monto o meu caixa da minha empresa. Mas Luiz, mas você vai investir o quê na sua empresa, cara? Tá, gente, tem escritório, eu tenho eventos, desde uma coisinha pequena, como por exemplo um cartão de visita, vou fazer um evento, tem que fazer um banner, um flyer, comes e bebes ali também, né? Sim. Entendeu? Então assim, não sou eu que pago isso. É a minha pessoa jurídica, é a minha empresa. Você acha que eu vou colocar... Às vezes também,
Poxa, tá chovendo, o carro tá lavado. Falei, vou de carro nada, vou de Uber. Tá, isso aí a empresa vai pagar, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que você tem que fazer isso. Isso aí é um luxo meu também, né? Mas, assim, claro, com clareza do que se eu posso ou não. Então, tenha um Prolabore definido, saca mensalmente ou quinzenalmente, aí depende de você como empresário, depende da sua empresa e tudo mais, essa porcentagem X e contente-se com isso. E fazer essa separação que o Giovanni falou, eu acho que é extremamente essencial, porque eu posso voltar lá um pouquinho no meu passado, há uns anos atrás, quando eu comecei na agência, comecei a ter a primeira empresa que deu certo, na verdade. Eu tive várias outras que quebraram antes, mas essa era uma empresa que tinha dado certo. E olha que louco, eu tinha uma empresa que ela estava faturando muito bem, a gente já estava chegando ali nos 100 mil reais de faturamento mês, com uma margem de lucro de 60%. Coisa Então, linda. era coisa maravilhosa. Aí eu fui e comprei uma outra empresa lá em São Paulo. Comprei uma empresa por 25 mil reais. No primeiro mês, só de lucro, essa empresa já me deu 50. Então, comprei um terço da empresa, 25 mil reais, a gente começou e tudo mais. E em 9 meses eu vendi essa empresa por $500 mil. A minha parte na empresa. Um terço da empresa eu vendi por $500 mil. Então, ali eu já tava voando. Síndrome de Superman, todo aquele negócio maravilhoso, né? Até que eu fui na brilhante ideia de comprar uma outra empresa aqui em Curitiba. E ali eu cometi um grande erro, que foi um erro financeiro. Eu uni os caixas das duas. Eu comprei uma empresa, como eu tinha comprado uma e ela estava quebrada em pouquíssimo tempo, foi muito fácil de reerguer aquela ali, eu achei que seria a mesma coisa com a segunda. Ah, irmão, ela conseguiu quebrar as duas num nível que você não tá ligado. E a pessoa física, como é que ficou? Foi lá pra... Porque eu tinha um sério problema, eu tinha uma séria limitação também, isso eu acho que foi uma limitação que foi colocada em mim ao longo do tempo, que eu tinha eu tinha aquele pensamento de, empresa rico, dono pobre. Pô, depende, tem que ter uma separação ali, que seu custo de vida tem que estar equivalente também ao quanto, principalmente quando você tá trabalhando com números muito maiores. Então, a minha pessoa física não tinha grana, cara. Não tinha mesmo, assim. Eu ganhava bem pouco dentro da empresa, embora a empresa faturasse bastante. Ainda mais no início é importante você considerar isso. Quanto menor o seu Prolabore, gente, se adequa. Se adequa ali ao necessário, porque se você tem um sonho de fazer essa empresa funcionar, como é que você vai deixar o seu negócio funcionar de fato se você está sugando ele? Exatamente. É. Acontece muito isso. O cara vai tirando, a hora que a empresa cobra, porque a empresa ela cobra. Várias vezes ela fala, preciso do dinheiro aqui, daqui. Exato. Se você não tem esse dinheiro para devolver para ela, cara, ou se ela não tem esse dinheiro guardado, você quebra a empresa ali. Eu fui numa palestra no começo acho que no meio do mês de novembro ali, onde estava presente o Sr. Miguel, CEO do Grupo Boticário, e agora me fugiu o nome dele, rapaz, mas é o CEO do Grupo Mili, sabe Mili? Papel higiênico, guardanapo, tudo mais. E ele falou justamente sobre isso, eu achei super interessante. Falei, cara, olha só, o tamanho da empresa, é uma empresa longeva, já tem quantos anos no mercado, né? E ele falava, o meu imposto de renda hoje é basicamente o mesmo de 10, 15 anos atrás, entendeu? Por quê? A empresa pede exatamente isso que você falou, entendeu? Como é que eu vou fazer a minha empresa prosperar se eu tô tirando o sustento dela? O que faz ela alavancar, né? Que é capital. Sim. Mas nesse meu caso, até que não foi. Porque o meu custo de vida, claro que era um custo de vida muito elevado, morava no condomínio de alto padrão, tinha um carro legal, só que não chegava nem perto do quanto eu poderia ter de custo de vida com as empresas. Só que o meu erro foi não fazer essa separação. Eu não tinha 3 contas, eu tinha uma conta só, que era 3 pessoas que estavam ligadas, 3 empresas. 3 empresas, era eu, pessoa física, a empresa que faturava e a outra empresa estava quebrada. E por não ter essa separação, eu consegui quebrar as duas. Entende? Porque uma empresa pediu, a outra foi lá e deu, daqui a pouco de novo, chegou um determinado momento que nenhuma das duas sustentava. Então eu acho que isso é a importância dessa separação que você falou. Não só de pessoa física para jurídica, mas se você tem mais de um negócio, você tem que levar em consideração que uma empresa não pode pagar o custo da outra. Sim, Não pode. Aí ela tem que. Se ela não consegue se andar sozinha, irmão, você vai ser obrigado a fechar. Sorry, não tem o que você faz. Mas é meu sonho. Beleza, a não ser que você tenha, olha, eu vou destinar um budget de 100 mil reais. Pronto, 100 mil reais. Acabou em 100 mil e sua empresa não rodou, filhão, você não pode sair injetando mais, porque você vai quebrar a saudável. É tipo aquela famosinha da laranja, né? Uma laranja podre estraga todas as outras. Dentro de um negócio, eu acho que é bem parecido com isso. No meu caso, hoje eu tenho uma empresa que tem 4 anos, essa empresa me paga minha esposa, e a outra empresa que tem 1 ano, ela só se paga, evolui e investe nela mesmo.
não tem saque. Até que vai chegar um momento que você vai começar a usufruir dos rendimentos dela também. Exatamente, que vai ser outro investimento. Exatamente, mas aí é uma projeção de crescimento, que daí também é uma escalada correta. Entende? Eu e o Giovanni ficamos um tempão conversando sobre isso, e até foi o que eu falei pra ele. Falei, cara, separa, deixa bem separadinho a empresa 1, 2 e 3, cada uma tem que andar com suas pernas. Se uma não conseguir durante muito tempo andar sozinho, infelizmente, você tem que sacrificar. Sorry, não tem o que faz. Porque dentro o dinheiro, eu falo muito isso, o dinheiro, ele é como se fosse uma pessoa, e ele é uma pessoa muito arrogante. Vamos colocar, ele não aceita desaforo. Não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo pra nada, cara. Eu só vejo uma moeda de 10 centavos no chão. Isso já aconteceu, cara. Uma vez eu fiquei muito puto. Uma vez eu tava viajando, aí eu fui comprar uma água. E daí, na época que nós usava aquele negócio que tipo, que Jesus usava, dinheiro, sabe? Aqueles papel. Então, aquela época dos maias, sabe? Jesus usava aquele ali. E eu fui pagar, e daí eu lembro que tinha uma quantidade certa. Nunca vou esquecer esse dia, cara. Eu fiquei muito puto. Eu tive que trocar uma nota de 100 reais por causa de 10 centavos. E horas antes eu tinha jogado uma moeda de 10 centavos fora. E eu olhei aquilo e falei, não, mas não é um karma tão ligeiro. Porque o dinheiro, ele não faz desaforo. Por isso a importância de você... Se você não tratar bem ele, meu amigo, ele, ó, ele vai embora. Ele vai embora. É. E uma coisa até aqui falando, relacionado tanto à empresa quanto à pessoa física aí, tudo que você for fazer com o seu dinheiro, olha, pega a dica, tá? Pablo Marçal fala disso. Uhum. Tudo que você vai fazer com o seu dinheiro, você para, pensa, olha pra ele, pensa no dinheiro, no caso, ao invés de você olhar que não vai estar na mão, vai estar ali na conta, que seja, olha pra ele e fala, tá, você vai pra onde? Uhum. Vai fazer o quê? Vai ficar quanto tempo? E o mais importante, vai voltar com quantos filhinhos? Exatamente. Entendeu? Aquela Sempre pensa parábola, nisso. né, do semeador, como que é? Sabe aquela parábola dos talentos? Agora não me refresca a memória. Exatamente. Mas é a parábola dos talentos. Com relação ao investimento, Quem você multiplica, sempre vai ter, mas tem que multiplicar. Exato. Sim, sim. E eu acho isso muito importante. Pô, legal, excelente isso que você falou, que é o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? E isso eu acho extremamente importante pra você não fazer desaforo pra ele, porque você fez desaforo pro dinheiro. Trata ele bem. Trata ele bem e o dinheiro ele vem. Então, show, perfeito. Analisando agora, vamos lá. Vamos pensar pra 2024, no próximo ano. Então, deixa eu aproveitar aqui um momento de consultoria pessoal aqui. Manda lá. Porque assim, cara, eu tenho uma agência, a agência hoje ela tem um faturamento relativamente legal. Eu tenho uma capacidade maravilhosa. Eu conheço poucas pessoas que têm essa habilidade que é de fazer muito dinheiro e perder muito dinheiro quase equivalente. Vou até levantar aqui pra... Deixa eu me posicionar aqui pra... Cara, eu tenho uma arte, assim, de fazer muito dinheiro e perder muito dinheiro ao longo do tempo. Né? Então, até a gente tem um evento amanhã e uma das coisas que eu quero identificar é por que eu consigo fazer tanto dinheiro ao longo do ano. E chega novembro e dezembro, rapaz do céu, é umas coisas assim que se eu conto as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. Cara, eu tomei um processo esses dias, uma empresa que não é minha já faz 2 anos. O juiz olhou e falou, não, tem certo, você não tem nada a ver com o negócio, mas você vai pagar. Eu vou pagar? Não tem nada a ver. Pois é, mas você vai pagar. Ei, Uma aí que puta tá. de uma saída de dinheiro. Te falar uma coisa. Se você tivesse um planejador financeiro, Aí, ó. prazer, você não precisaria se descapitalizar dessa forma, Uhum. tá? Porque existe um tipo de blindagem na consultoria que eu geralmente trago para os clientes, que são pessoas ali que estão mais sujeitas a riscos, Uhum. com empresários, médicos, dentistas e N profissões assim que estão suscetíveis a erros próprios, Sim. Ou até não erros próprios, mas uma questão assim, que simplesmente pode acontecer, só que as pessoas não entendem, Uhum. né? E aí esse problema decai sobre você, né? Que é o seguro profissional, entra nessa parte da sua blindagem, né? Por quê? Querendo ou não, é um dinheiro que, mas nem que fosse 100 reais, cara, mas é seu dinheiro, você não tava preparado, você não tinha planejado dispor desses 100 reais que seja. Claro que foi muito mais, né? Então, assim, Eu tô evitando esteja lembrar preparado, disso, mas esteja eu- preparado para situações. Essa é a importância de Tá. um planejamento. Pô, perfeito. Mas vamos lá, vamos num passo a passo. Começou o ano, mês de janeiro. O que você acha que é uma dica para os empresários para que ele comece a fazer essa blindagem financeira? Bom, é que na realidade não começa em janeiro,
tem que começar desde antes, né? Uhum. Bom, a não ser que a empresa esteja sendo criada em janeiro, né? Uhum. Mas... Mas vamos partir desse pressuposto, do ponto zero aqui. O cara, ele pagou as contas ali, ele tá no zero. Não tá nem no negativo e nem no positivo. Mas é uma empresa já existente. Mas é uma empresa já existente que já tem um faturamento relativamente bom. Certo. Tem o planejamento de no mínimo 12 meses. Uhum. Tá? Planeje no mínimo os 12 meses seguintes para você ter noção de como é que vai funcionar o teu caixa. E aí, com certeza, é uma coisa assim que não é... Fez esse planejamento, é assim que vai ser. Por isso a importância de um acompanhamento profissional. Né? Porque no decorrer dos dias, dos meses ali, as coisas podem mudar. Né? Então, tenha um planejamento, saiba o que você vai fazer, como fazer e por que fazer. Uhum. Tá? E aí, os demais passos é só na consequência, né? Conforme o tempo vai passando. Uhum. Né? Segundo ponto, tá? Após tudo organizado, planejado e organizado, entra a parte da sua blindagem, né? Então, vamos falar assim, um pouco dos 4 pilares do macroprocesso, né? Os 4 pilares de uma consultoria financeira, que vem a ser planejamento e organização, Uhum. tá? Vem a ser a sua blindagem, Uhum. tá? O acúmulo de capital e a expansão patrimonial. Uhum. Tá? Então, esses são os quatro pilares. Começando pela organização, segundo, blindagem. Por quê? Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer empresário está suscetível a erros, a problemas e acontecimentos do cotidiano que ninguém pode prever. Uhum. Né? Então, não adianta só você ter o caixa. Tá? Você tem que estar preparado para isso. Por quê? Um problema é uma coisa, pode acontecer, mas como pode acontecer 2, 3? E aí, o seu caixa, ele está preparado para quantos? Uhum. Ele está preparado para quanto tempo? Tá? Então, aí que entra uma grande questão, a sua blindagem, porque que ela é importante a ponto de te evitar alguns certos problemas, como até mesmo a quebra. Sim. Sim. Eu falo por experiência própria. Ao longo desses últimos 2 anos aí, no meu caso, só não foi a quebra, porque é aquele negócio, faz muito dinheiro. Entendeu? Hoje, pô, né, um resultado que a gente tem, com os clientes que a gente tem, com os números que a gente movimenta, não vou falar pra você que o dinheiro ele acaba se tornando um problema. O que se torna é essa vazão que, cara, muitas vezes é totalmente... Não é do controle do empresário, não é do meu controle, não tá na minha mão o que aconteceu. Então, são decisões externas que me fazem ter essa saída. Mas isso que você falou de você ter ali, quantos problemas sua empresa consegue resolver? Né? Quanto dinheiro que ela tem que ter? Boa, perfeito. Maravilha. Então, analisando ali, só vamos recapitular ali no ponto normal. Uma pessoa, 18 anos ali, começou a ganhar o seu primeiro salário. Primeira coisa que ela tem que fazer, entender que não deve fazer dívidas. Deve fazer dívidas. Desnecessárias, né? Dívidas desnecessárias. Pronto, perfeito. O que entra aquele negócio do adiantamento de sonhos, né? Que é você comprar algo que você sabe que você não está preparado para ter aquilo ali ainda. Exato. Eu acho que uma relação de preparação é algo muito importante. Porque, por exemplo, por mais que eu já tenha tido um carro legal, por mais que eu conheça um carro, pessoal de carro, tem um carro bacana, se vier um cara hoje e falar assim, ó, tá aqui uma chave de uma Lamborghini para você sair dirigindo. Eu não tenho preparação, não sei nem ligar uma Lamborghini. Entendeu? Se o cara não sentar comigo e falar bem assim, ó, é aqui que liga, é isso aqui que faz, é aqui que muda, não vai. Você não está preparado para isso. Você não tem preparação pra isso. E mesmo que ele esteja te dando a Lamborghini, fala assim, ó, a Lamborghini é sua, Uhum, Você vai ter que bancar ela. uhum, Você não pode vender ela. uhum. Ela é sua, é pra você usar. Meu amigo, Eu não posso aceitar. E aí? Hoje eu não poderia aceitar. Tudo bem, tá quitada, tá na sua... É só colocar na garagem, sim. Mas você tem que usar. Uhum. você tá preparado pra Não tá isso. preparado. Não tá preparado pra um seguro. Pode alugar a Lamborghini? Eu já como empreendedor, eu já tava... O que eu posso fazer com o dinheiro? Se eu puder alugar ela, sem sombra de dúvida. Faz sentido. Cara, Mas faz sentido você colocar um passivo desse na tua vida, tá? Se você não tem a capacidade financeira de cuidar disso. Sim, ou principalmente financeira e mental pra você cuidar disso. Né? Porque eu acho que o dinheiro, ele é um reflexo... O dinheiro que a gente tem na conta hoje, se você que tá na tua casa aí, se você abrir tua conta bancária hoje, se você analisar quanto você tem na tua conta, se deve basicamente por 2 fatores. Aquele dinheiro é o que você vale, o seu tempo vale, e quantas pessoas você ajudou ao longo do tempo. Né? Eu acho que isso é extremamente essencial. E aquilo que você falou, se eu coloco um passivo nesse nível hoje, na minha carteira, com o nível de conhecimento que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com o network que eu tenho e com o dinheiro que eu tenho na conta,
Eu não consigo manter um carro desse. Não é que eu não consiga. Provavelmente eu consigo manter um carro Mas desse. por quanto tempo? Exatamente. E não é por quanto tempo. E o quão saudável é eu ter um carro desse. Exato. Exatamente. Entende? Então eu falo por experiência própria. Eu morava num condomínio, cara, que sinceramente eu não recomendo pra ninguém morar naquele lugar. Nossa Fala aí o senhora. nome, então. Não vou falar o nome, mas. Você não Não, recomenda, mas eu não vou fala. porque pode ser tem processo rolando no condomínio, tá uma bagunça. Já tem seu seguro? Não, o quê? Lá, cara, lá precisa, pelo amor de Deus. Mas assim, eu abomino aquele lugar. Deus me livre. Então, se me desse um apartamento hoje pra morar lá, não moraria mais lá. E é um condomínio de alto padrão. Caramba. Piscina, borda infinita, você vê a cidade, não sei quantos salões de festa, academia, Eu acho. sala de yoga. O que você pensar tinha lá dentro, cara. Maravilhoso. E o que eu via de pessoas que não tinha condições de morar lá, mas estava morando lá somente porque era ou status ou sonho. Então, até um dia eu fui na administração do prédio, eu tenho amizade com todo mundo que trabalha, assim, eu acho extremamente necessário, e eu tinha amizade com o pessoal da administração, e daí eu tava conversando e veio um cara reclamar, o cara tava puto por alguma coisa, eu acabei respondendo o cara, hein. Aí o cara saiu, o rapaz falou assim, Davi, tem gente aqui dentro que tá com o condomínio atrasado faz 6 meses, mas anda com um carrão top, tá com a bolsa da Louis Vuitton. Entende? Mora nada. Se você entrar no apartamento do cara, o cara não colocou nem piso ainda. Mas ele tem que morar lá por uma relação de status. Então aí entra aquele negócio da falta de preparo. O cara não tá preparado pra estar lá dentro. Entendeu? Eu tava preparado e achava horrivelmente caro pagar o valor que eu pagava morar naquele lugar. Tanto é que eu saí. Pra mim não era interessante, não era necessário aquele custo, né? Principalmente depois, que daí acabou se tornando um custo equivalente ao quanto que eu ganhava, muito maior. Então, beleza, a gente fala de não fazer dívidas, ter um planejamento, né? Saber onde você quer chegar e tudo mais. Perfeito. Qual que era o terceiro? Terceiro ponto é você tendo a noção do seu orçamento, do seu fluxo de caixa e saber o quanto você vai dispor para cada etapa da sua vida, né? Tem as classes de gastos, né? Que vem a ser os seus custos fixos, variáveis e os seus investimentos. Boa, perfeito. Aí investimentos, ele só um adendo. O investimentos, ele entra na parte de investimentos e proteção, tá? Então, de 20% a 25% ali da sua renda mensal destinada para esses dois tópicos. Boa, perfeito. E lembre-se daquilo, porque se você quer guardar dinheiro, se você quer investir dinheiro, primeiro você tem que fazer dinheiro. Sem dinheiro. isso, você não... E qual que é o melhor método ali para que esse jovem ele tenha realmente uma tomada de consciência? Porque muitas vezes está nos assistindo agora, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, porque hoje é um problema cultural, né? A questão de não saber investir, de não saber lidar com o dinheiro, de gastar mais do que tem, é cultural. Se você fosse hoje o ministro da economia, vamos dizer, cara, se você cuidasse disso, quais atitudes você tomaria para ter essa tomada de consciência, para os jovens terem essa tomada de consciência? Conhecimento. Conhecimento é libertador, tá? Então, desde a escola, com certeza o correto deveria ser o mínimo de inteligência financeira aplicada ali. E será que não é intencional isso? Por que não ensina sobre claro que finanças é. na escola? A gente, que é Intencional. eu tava vindo do Uber agora, vindo pra cá. Não desse, num outro que eu tava de manhã mais cedo. E a gente tava conversando sobre programação neurolinguística. E o cara, ele falou assim, se eu fosse o ministro da educação... Ele falou quase isso que você falou. Se eu fosse o ministro da educação, eu colocaria isso daí pra que todas as pessoas, todo mundo aprendesse. Eu falei, cara, você tem que entender que um povo próspero, um povo rico e um povo inteligente, ele é um povo extremamente perigoso pro governo. Então, infelizmente, e aí eu não tô falando somente do governo do Brasil, você pode olhar a América do Sul inteira, você pode olhar países da América, os Estados Unidos, que era uma grande potência, hoje está se tornando ali cada vez mais baixo por falta de conhecimento. Você vê grandes bancos, o básico, assim, que você olha e fala assim, mas cara, tem gente que tá quebrando, tem empresas gigantescas quebrando lá porque não tá fazendo o básico ali dentro. Então, essa relação de conhecimento, ele acaba se tornando um pouco perigoso, e principalmente para você aí que quer realmente uma liberdade, quer seja uma liberdade geográfica, quer seja uma liberdade financeira, o conhecimento é a única coisa. Eu acho que o que você não tem hoje, o resultado que você não tem hoje se deve sempre por 3 fatores. Conhecimento que você não buscou, ações que você não tomou e pessoas com as quais você não se conectou. Porque quando você coloca a pessoa certa, você faz o que tem que ser feito e você busca conhecimento para agir de maneira estratégica e principalmente intencional, cara, o resultado ele vem de maneira mágica. Tem um livro que eu li, e ele fala que 85% do dinheiro que a gente faz na vida é network. Sim.
Então, assim, é indiscutível isso. Uhum. Isso é fato inegável, né? E com relação a essa questão de governos, eu falo assim, eu sou bem patriota, né? Sou Uhum. apaixonado no Brasil, assim, de uma forma que não cabe dentro de mim. Então eu falo assim, poxa, o Brasil tem tudo para ser top 1 no ranking mundial, de potência mundial mesmo. Quem é Estados Unidos perto do Brasil, gente? Por Uhum. favor. Onde você planta, nasce. Entendeu? Por exemplo, que tudo que você faz aqui tende a acontecer. Entendeu? Só não vai para frente, infelizmente, por conta da programação mental imposta a todos desde a infância. Exatamente. Inclusive as crenças limitantes, né? Crenças limitantes. Eu Isso aí, até ó. sugiro pro nosso público, Opa, peraí. Não, aqui. Já. eu sugiro o livro Segredos da Mente Milionária, né? Ele fala muito aí bom. dessa questão de crença, porque assim, se você acredita, você pode acreditar, você pode conquistar, você consegue. Sim. E isso tá enraizado, cara. O cara não conseguir, o cara ficar ali naquela roda do hamster, conforme Sim. conta também ali no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Fica nesse ciclo vicioso. Ciclo vicioso e acaba nunca prosperando. Então, cara, é isso mesmo, é o conhecimento liberta. Sim, e dinheiro tá estritamente ligado a conhecimento, Sabe, tá? Tá estritamente Exatamente, ligado a pensamento, tá? Sim. Porque é aquele negócio, se você acha que você pode fazer e se você acha que não pode fazer isso pra qualquer coisa na sua vida, de qualquer forma você tá certo. Você tá das, duas, certo. das duas formas você Não tá certo. acredita, a crença limitante mata. Mas velho. você quer um exemplo hoje? Isso daqui foi uma coisa que me pegou esses dias atrás. Pô, gente, que isso? Estão te querendo muito, cara. Estão me querendo. Ah, Deus me livre. Eu sou muito popular. Mas sabe uma coisa que eu vi em um treinamento uma vez que eu achei aquilo maravilhoso? É que a gente tem um senso de crença tão grande que hoje, né? A gente fez até brincadeira ali que dinheiro de papel é uma coisa dos mais. Uma coisa que eu fiz há pouco tempo, foi esse ano que eu fiz em casa, foi eu saquei, acho que eu saquei 5 mil reais e eu deixei 5 mil reais parado pra minha casa. Então tem na minha mesa do trabalho, quando eu abro, tem um pacotinho de dinheiro dentro da coisa. Por quê? Porque a gente começou a perder o costume do dinheiro. E a gente começou a ter medo do dinheiro. Quando eu identifiquei isso, a pergunta que me fizeram é: por que você não tem dinheiro na tua carteira hoje? Ah, porque eu não uso. Perfeito, tu não usa, mas por que você não tem o dinheiro na carteira hoje? É só por isso? Ah, não, porque se eu tiver, eu vou gastar. Pronto, cara, você já começou a ter medo do dinheiro. Exato. Na minha casa, na estante, é nota de dólar banhada a ouro. Eu acordo, tem minha toalhinha de dólar, que a gente comprou lá da nossa amiga Josimara. Ah, falando isso, ó, eu de, ó, gosto quem de quer ter uma intimidade. com dinheiro. Exatamente, Tem pra você que ter visualizar esse aquilo, né? relacionamento, pra você entender que o dinheiro, ele não é algo sujo, como falavam quando a gente era criança, que o rico não é o cara mau, não é o cara ruim. Pelo contrário, é aquele negócio, se você acha que o dinheiro é coisa do diabo, fica sem dinheiro que você vai ver. E olha que interessante, na Bíblia, entrando dentro do cristianismo, que é a base maior hoje, religiosa dentro do país, mas a Bíblia, ela fala sobre administração financeira 2.300 vezes. 2.300? Do livro de Gênesis ao livro de Revelação, ou Apocalipse, que E é o eu último livro. sei que o livro que mais fala de prosperidade é Provérbios. Provérbios. Que Que foi tem a passagem do rei Salomão, né? Que foi escrito pelo homem mais rico que já existiu. E olha que interessante, esses dias... Mais sábio, né? O mais sábio O ou mais rico. o homem mais Nunca sábio. houve, nem nunca haverá Alguém mais sábio. mais sábio e mais rico do que ele. Exatamente. E olha que louco, quando, né, voltando ali um pouco sobre a história de Salomão, não como religião, mas sim como fato ali, algo para você aprender, segundo a história de Salomão, Deus chegou para ele e falou assim, olha, você pode escolher o que você quiser, e eu vou te dar. E ele poderia escolher ser o homem mais rico do mundo, ele poderia escolher mulheres, ele poderia ter escolhido... Ele poderia ter escolhido o que ele quisesse. Ele escolheu a sabedoria. E olha que interessante, esses dias nós estávamos num grupo de amigos e fizeram uma pergunta. A gente estava numa rodada de negócio e fizeram a seguinte pergunta: você escolheria passar 5 minutos conversando com Jesus ou 10 bilhões de reais? E daí todo mundo, eu 5 minutos, eu 5 minutos. Aí quando me perguntaram, eu falei, eu 10 bilhões de reais sem sombra de dúvida. Nossa, não sei o que. Eu falei, não. Vamos entender. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, ele disse, eu quero sabedoria. Porque sabedoria era algo que ele não tem. Você não vai pedir aquilo que você tem. Ele já era rei, ele já era poderoso, ele já era rico, ele já tinha as mulheres. Ele pediu sabedoria porque era algo que ele não tinha. Eu vou pedir 10 bilhões, porque 10 bilhões eu não tenho. Jesus está comigo sempre. Sim. Pronto. Aí isso matou. Então, o conhecimento que foi uma base, que veio ali de Salomão, que foi o que ele pediu, foi o que ele...
desejou ali a Deus, trouxe por consequência ele ser o homem mais sábio, ele ser o reino mais próspero, o reino que não teve guerra. Em toda a história de Salomão, Salomão nunca participou de uma guerra, né? Fora o comecinho lá que ele matou todo mundo, mas depois ele não teve guerra. E ele foi o homem mais rico que já existiu na face da Terra. Olha que massa. O conhecimento, ele muda completamente ali, acho que a sua vida e a sua realidade. Pessoal, eu acho que o papo foi maravilhoso, mas infelizmente a gente já passou aí 3 minutinhos no nosso bate-papo. A gente começa a falar sobre dinheiro, coisa que a gente gosta, né? Eu quero fazer uma intimação agora aqui pro nosso público, Davi. Você que tá em casa agora, né, nos assistindo aí, cara, eu tô intimando você a fazer o seguinte. Pega seu celular aí agora, abre teu aplicativo do banco, dá uma olhadinha no saldo da tua conta. Olha, pensa. Parabéns, é mérito seu, tá? O que tem aí é mérito seu. É mérito Não terceirize a responsabilidade. É você que fez. Então, né? Exatamente, Vai pra perfeito. cima, Se ó. você tem muito dinheiro lá, parabéns. Se você tá negativo, parabéns. A Parabéns. culpa é exclusivamente Posso sua. fazer um adendo aqui? Na conta bancária. Não tem muita coisa, não. Não, o quanto que Olha você tem o de saldo da patrimônio. corretora. A saldo da corretora também. É bom. Olha Olha o seu patrimônio, né? Então, se É você o não patrimônio investe- como todo. Se Se você não investe, Repense, tá? Pense. Porque se você não se pagar agora, você vai ser bem mais cobrado depois. os juros é bem alto no Brasil, infelizmente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu o episódio até aqui. Foi uma honra receber, uma honra conversar sobre isso. Eu acho que é algo extremamente importante e esse conhecimento. É como tem um filósofo que agora me fugiu, o TDA me tirou o nome agora, eu sempre cito ele, mas ele disse que o conhecimento está disperso pela sociedade e isso é algo muito verdade. Então busque conhecimento, busque fazer um investimento, é algo maravilhoso, invista principalmente em você, que eu acho que é o que mais paga juros é investimento em conhecimento, tá? Então faz isso que você vai ver o resultado acontecer. Com toda Pessoal, certeza. muito obrado para quem assistiu o episódio até aqui, valeu Valeu. e fomos!